Amigos e amigas, é um imenso prazer poder estar com vocês através desse videozinho e qualquer coisa fez com que, na verdade, não houvesse nenhuma possibilidade de estar com você. Eu ainda ontem conversava com dois amigos dizendo que eu não costumo deixar de acolher todas as vezes que eu sou chamado para aqueles grupos que a gente poderia dizer que são empobrecidos, que são aqueles que lutam, são aqueles que abrem caminhos para a história da humanidade e uma história de esperança, de luta, de resistência, de resiliência. Eu jamais digo não a esses grupos. E ontem eu fiquei também numa outra dúvida, porque havia dois encontros em lugares diferentes de pessoas também em condição de marginalidade, que era a população de diversidade cultural, que se organiza em Cuiabá, e num evento em Rondonópolis simultaneamente no mesmo dia. Eu dizia que eu gostaria, pedir a eles, vamos ver se a gente consegue dar um jeitinho de compatibilizar, porque eu gostaria de estar nos dois. E porque eu tenho imenso carinho com aqueles que abrem uma perspectiva civilizatória que não seja essa que a gente tem, que é infame, que é de barbárie, que é de morte, que é destrutividade. E quando vocês colocaram o evento de vocês Calunga, em que vocês reúnem a população negra, reúnem a diversidade religiosa com Umbanda, o catolicismo popular, as questões indígenas, a espiritualidade indígena, os indígenas, as crianças, é absolutamente imperdível estar presente numa assembleia dessa, porque, na verdade, quem sai engrandecido é a gente, com a convivência com vocês. Então, eu queria agradecer e dizer umas palavrinhas para vocês neste momento. Eu vou pegar inicialmente um pequeno texto de um autor que menciona Martí, e ele dizia assim: o amor não tem em Martí um fundamento psicológico, mas cosmogônico, portanto, cósmico, da Terra, não é? No universo tudo é análogo, tudo se corresponde. A ordem da natureza, a ordem humana, não por derivação unilateral, no sentido de que um fosse depender do outro, mas por ter uma raiz comum no amor. Ele é a fonte de vida, a única força capaz de conduzi-la à sua realização. O autor que cita isso é Garcia Marrús. Eu gostaria de dizer, está no livrinho imperdível do José Martí, não é? E a educação, trabalhado pelo professor Danilo Streck, que com carinho esteve olhando e estudando o trabalho do Martí, indo a Cuba, passeando pelos seus escritos e fazendo uma grande síntese. Eu recomendo a todos vocês que têm peças literárias, porque Martí, para além de um grande educador, de um grande comandante político, era também alguém de uma imensa grandeza e com capacidade de colocar o seu pensamento numa forma literária extremamente linda. E eu tinha escolhido partir de uma frase do Paulo Freire. Essa frase está na Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire diz: quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade de libertação? Libertação a que não chegarão por acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Está na Pedagogia do Oprimido, na edição de 1987, na página 17. Eu vou repetir. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para compreender e entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Hoje pela manhã aparecia nas informações do IBGE que a população
negra e as pessoas chamadas pardos no país são hoje 67,2% em condição de, para o IBGE, desocupados. Portanto, que não tem emprego e não tem trabalho para sobreviver. 67,2%. Isso não é dom, isso não é resultado espontâneo, isso é uma política tenebrosa de violência, de expropriação, de roubo, de sequestro dos direitos fundamentais, inclusive aquele de viver, de ter saúde, de ter possibilidade de, na verdade, ter uma vida feliz. Essa é a condição que nós estamos vivendo de maneira acelerada e que parece, a gente pode olhar a cada dia, ela estabelece uma lógica cruel, violenta, na qual as pessoas que estão na ponta desse sistema e desta opressão, com os grandes grupos econômicos estrangeiros e as suas corporações, mexendo com a terra, mexendo com o agronegócio, mexendo com as mineradoras de maneira muito particular, estão danificando, na verdade, o planeta em todos os espaços que puderem se assentar. E, ao mesmo tempo, esses ganham, mas ganham muitas vezes às custas do roubo do investimento, do sangue, do suor de cada um de nós, de cada um de vocês. Aquilo que está sendo tirado, retirado a previdência, aquilo que foi esforço há anos dos trabalhadores, depositar sempre a sua contribuição para garantir um futuro quando tivessem dificuldade de trabalhar e quando estivessem aposentados, garantir também uma vida de sobrevivência mínima, foi retirado, está sendo sequestrado dia a dia para o processo de uma reforma política em prejuízo apenas destes, daqueles que pagaram, daqueles que puseram recursos. E esses recursos estão sendo transferidos para grandes grupos opressores, com políticas opressoras, que têm determinado o fim da terra, destruição da terra, a exaustão desta mesma terra através das mineradoras, a arrebentação das florestas e tudo aquilo que significa a morte muito precoce da vida neste planeta. O Papa Francisco tem feito uma verdadeira, vamos chamar assim, incursão e busca de maneira definida e decidida de fazer uma grande ponte entre a Amazônia, portanto, aonde temos os pés e aonde moramos, e que nos cabe não apenas cuidar deste pedaço para nós, mas porque isso significa a grande possibilidade ainda de manter a vida na terra, a água, o ar, a oxigenação, com condições de não extinguir tão cedo a vida neste planeta. Então nos cabe uma responsabilidade. E o Papa Francisco tem feito um esforço junto a todos os outros estados, junto a todas as outras pessoas, com sensibilidade, junto a todos os grupos religiosos de todas as formas de organização, que pensam no carinho, na sobrevivência, na fraternidade, no desejo de manter uma dimensão de paz e de grandeza garantida a cada ser vivo, e que não somos só nós, as pessoas humanas nesse planeta. A gente é um pequeno detalhe. Por isso que eu começava com a frase de Marti, que ele diz que nós não somos frutos de uma humanização, mas de uma dimensão cósmica, de uma criaturidade que nos vem da terra, nos vem da água, nos vem das plantas, nos vem dos vegetais, nos vem de tudo o que constitui vida e que nos dá condições de poder viver e de sobreviver. Então é neste momento que o Papa faz um apelo em nome da dimensão global, em nome da direção de uma casa comum, de um cuidado com a terra como lugar onde se realiza também a possibilidade de cuidado também humano. Eu acho que o encontro de vocês que está voltado a hoje, e essa mesa de maneira particular à cultura, e esta cultura voltada para as questões das formas de se poder encontrar formas de sobrevivência e de ver na grande cultura também simbólica, na produção da arte, na produção do
trabalho, na produção dos artesanatos, na produção da criação de todas as coisas, do cultivo da terra, do cuidado com que as plantas possam desenvolver sem estarem envenenadas, de as pessoas não estarem serem matadas por agrotóxicos, transgênicos e por formas anômalas à nossa própria natureza, no sentido de garantir o nível de uma vitalidade e de uma convivialidade decente, amorosa entre nós, que a gente nunca perca a dimensão da amorosidade. Ela é fundamental. Ela era talvez a grande força da pedagogia freiriana. Voltar-se para isso. Voltar-se, portanto, para a dimensão de uma convivialidade amorosa entre nós, de carinho entre nós. Então eu diria que Freire foi sempre muito sensível e nos dizia da importância que vocês que estão neste encontro e são os protagonistas dele, são aqueles que o chamam, são aqueles que estão comprometidos, e todas as pessoas que se unem a vocês, das universidades, dos trabalhadores, da educação, do operariado, dos movimentos sem terra, de todos os movimentos em si que estão à luta, do movimento negro, vocês são, na verdade, os grandes artífices da possibilidade de a gente, na verdade, salvar não só a vida da gente, mas a vida de todas as coisas nesse planeta. E sabendo, podem acreditar nisso, embora a gente faça a estimativa que 2020, dizia dias atrás a Unesco, que talvez seja o teto terminal de a gente saber quanto tempo a gente poderá ainda sobreviver. Até lá a gente poderia fazer alguma negociação com o calor e o esquentamento que está tendo hoje, por exemplo, de 32 graus acima no Mar Vermelho. Portanto, não passou essa dimensão do esquentamento da Terra. Nos Estados Unidos, de maneira cruel, cresceu muito, tem aumentado no Brasil, em regiões do Nordeste. Então, nós ainda temos em risco o planeta do ponto de vista do aquecimento global. Volto a dizer para vocês o que vocês já ouviram da minha boca. Se por acaso, e isso aparece muito claro na encíclica do próprio Papa, dizendo assim, que se a gente for o grande fator, no último artigo do Leonardo Boff da semana passada, eu repeti exatamente isso, que a vida tem como proposta sempre manter a vida e multiplicar a vida e garantir a vida. Mas se nós nos tornarmos as pessoas que farão mal à vida dentro do planeta, a vida se encarregará de nos tirar da história, né? De varrer com a gente daqui. E há prenúncios com todas essas catástrofes e esses processos de desastres ecológicos que tem havido, há motivos para se achar de que nós podemos nos tornar um elemento nocivo à continuidade, à possibilidade da manutenção da vida de grande prazo. Então, se bobearmos muito, com certeza a natureza vai a gente daqui para continuar uma outra forma, já que a gente não deu certo. Podemos acreditar nisso, porque a vida, não somos nós a centralidade da vida. A centralidade da vida é todo o esforço da Terra em se dizer, todo o esforço da Terra em aperfeiçoar durante anos e anos, a partir da criaturidade de Deus, formas cada vez mais complexas. E é para isso que a gente precisa manter a nossa vida, o nosso esforço, a nossa luta. Freire disse que a gente deveria enfrentar com todas as formas de criatividade, com o estudo, com a nossa atenção, a nossa formação própria, a nossa organização, a nossa convivialidade, a nossa camaradagem, a nossa amizade e a nossa unidade, e garantir entre aqueles, precisamente, que têm um coração na linha da solidariedade, do amor e do carinho e da ternura, que a gente possa reunir num grande muxirum, falaríamos aqui em Cuiabá, num grande mutirão que reúne tanta gente boa nesse mundo que está ligado à Terra. Lembro, são essas populações vindas da Terra que trazem nas suas tradições a marca da Terra, a ligação
grande das suas vidas com a natureza, que percebe que a Mãe Natureza é nossa mãe mesmo viva e que nos mantém, nos sustenta e a qual nós precisamos de todas as formas estar contribuindo para o seu aperfeiçoamento, esta mãe que é nossa, é dela que a gente precisa cuidar, garantindo a terra, garantindo a luta pela terra, a posse da terra, a existência na terra, é que nós podemos, sem dúvida nenhuma, conseguimos levar adiante um processo novo e de mudança e de melhoria nos processos civilizatórios. Essa civilização que está aí não merece a nenhum de nós. Nós precisamos fazer uma grande transformação deste processo. Essa transformação está por conta daqueles que são as pessoas que dão conta de entender todas essas dimensões, que nós pertencemos à Terra, que a Terra é a centralidade de tudo, que nós não vamos nos salvar sozinhos, que existe uma conexão entre todas as coisas com a gente. E é essa conexão que deve avançar, e está avançando. Embora os meios de comunicação só produzem em forma da desgraça, está em curso a resistência, está em curso a luta, está em curso um desejo novo de todos os povos, de todos os grupos, de todos os animais da floresta, de tudo, para manter a sua vida e garantir a respiração da terra, que é a nossa mãe. Eu gostaria então de lembrar um versinho que era cantado muito antigamente, vocês conhecem a música, porque era uma música popular, e que dizia assim: no mesmo barco nós navegamos, que ao mesmo fim nos há de levar, ou todos juntos sobrevivemos, ou juntos vamos nos afundar. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Eu vou repetir o versinho. Num mesmo barco nós navegamos, que ao mesmo fim nos há de levar, ou todos juntos sobrevivemos, ou juntos vamos nos afundar. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Um beijo no coração de cada um e cada uma que está presente hoje aí. Muito obrigado.